Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos solos. O nosso tema hoje é a compactação dos solos. Vamos permear um pouquinho os conceitos de compactação, a metodologia de ensaio em laboratório e vamos falar um pouquinho também sobre a compactação em campo. Vamos começar? Então, o que é realmente a compactação? A compactação ela nada mais é do que uma ação mecânica onde nós impomos uma redução do índice de vazios, aquele E que nós vimos lá na aula de índices físicos. É uma técnica considerada de melhoria do solo. Então, nós promovemos uma ação mecânica nas partículas de solo com o auxílio da água e nós temos um resultado onde nós melhoramos algumas características do material. Então, após essa compactação, o que nós temos aqui? Lembrando aqui da similaridade que nós temos em relação a adensamento quanto à redução de vazios, a grande diferença que nós temos aqui, quando tratamos de compactação, é porque na compactação nós temos a expulsão somente do ar. Então, após a compactação, nós expulsamos parte do ar que estava ali presente no material, melhorando assim as propriedades mecânicas e hidráulicas desse solo. Quanto que na fase de adensamento, quando trabalhamos com o adensamento do solo, o que ocorre é uma expulsão tanto do ar quanto da água. Então, nós temos uma redução do índice de vazios, principalmente pela expulsão da água devido a uma sobrecarga. Ambos os processos, tanto a compactação quanto o adensamento, eles remetem à redução de volume. Então, para a gente resumir, o adensamento ele expulsa a água, a compactação ela expulsa o ar. Em relação ao tempo, a compactação é um processo relativamente rápido, enquanto que o adensamento é um processo lento que ocorre aí com o passar do tempo. Os principais usos de compactação estão para produção de aterros, para barragens, em termos de estanqueidade e estabilidade, para pavimentos rodoviários, avaliando principalmente a estabilidade e a ausência de recalques. Também utilizamos compactação para melhoria de capacidade de solos superficiais. Então, esses são os principais usos para a compactação. E o que a gente obtém dessa compactação? A teoria da compactação ela foi desenvolvida por Proctor em 1933, onde a compactação é função de 4 variáveis, basicamente. O peso específico aparente seco, o teor de umidade ótima, então nós podemos visualizar aqui o peso específico aparente seco, o teor de umidade ótima, a energia de compactação, incluindo o método que nós estamos utilizando para compactar, o tipo de rolo em campo, o número de passadas desse rolo, se for em laboratório, o tamanho do soquete, que remete à energia empregada, o tamanho do cilindro, a quantidade de golpes, e o tipo de solo também. Então, a gradação, a mineralogia, a parte química do solo também tem influência. O que nós queremos obter quando nós realizamos o ensaio de compactação? Nós queremos obter uma curva de compactação para que, a partir do peso específico seco máximo e do teor de umidade ótima, nós tenhamos um material com as condições com boa resistência, baixa deformabilidade e baixa permeabilidade, estando assim o material na sua melhor condição quando compactado. E o que nós obtemos a partir dessa curva de compactação? A partir da curva de compactação, nós temos a divisão dessa curva em relação ao pico que a gente obtém, a umidade ótima e o peso específico aparente seco máximo. À esquerda, nós temos o ramo seco, onde, com o aumento do teor de umidade, nós vamos aumentando a lubrificação dos grãos, diminuindo a tensão entre esses grãos, permitindo a compactação e, consequentemente, tendo o aumento do γ-D. Para o ramo úmido, à medida que nós aumentamos a umidade, a oclusão dessa fase ar, ela começa a gerar uma pressão neutra positiva, diminuindo efetivamente a energia de compactação, que não vai diretamente para essas partículas de solo. E, consequentemente, nós começamos a ter uma diminuição
do peso específico aparente seco. E aí nós temos a curva. Realmente, no pico dessa curva, nós temos as condições melhores do material. Então, o que acontece com as quantidades relativas das três fases que a gente tem sempre visto? Sólidos, água e ar. Chega um momento em que a quantidade de ar ela começa a se tornar pequena, porque nós estamos preenchendo esses vazios com água, aumentando a umidade. Então, fica difícil de retirar-se todo o ar. E aí, por isso, nós temos um aumento da tensão e uma menor dissipação desse ar. E por isso, nós vamos tendo uma queda também do peso específico aparente seco. À medida que nós começamos aqui a preencher e retirar esses vazios, né, aumentando o teor de umidade, nós conseguimos aumentar esse peso específico aparente seco. Então, é isso que a gente visualiza se a gente fosse avaliar as três fases: sólido, ar e água. Em relação à curva de compactação, quando não existe ar nos vazios, nós temos 100% de saturação. Isso é impossível, né, ter um grau de saturação maior que 100%. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a curva de compactação ela pode quase tocar essa curva de saturação de 100%, mas sempre a curva de compactação está à esquerda da curva de saturação 100%. Nós podemos fazer o cálculo e traçar essa curva de saturação para diversas saturações com a fórmula aqui descrita. E todos os pontos da curva de compactação devem sempre estar à esquerda da curva de saturação, para que a gente garanta que o ensaio foi executado de forma correta. Dentro da compactação, nós temos o fator também da energia que nós falamos. A influência da energia da compactação ela está numa diferenciação da curva. Então, à medida que eu aumento essa energia de compactação, a minha curva tende a subir, a ficar acima da energia menor e mais à esquerda, porque eu tenho uma diminuição da umidade ótima e um aumento do peso específico seco máximo. Então, é isso que começa a ocorrer quando a gente tem um aumento da nossa energia de compactação. Ainda falando da influência da energia de compactação, nós podemos traçar uma linha ótima à medida que nós vamos mudando a energia. Então, à medida que eu vou aumentando a energia, no caso, por exemplo, de um ensaio Procto, onde eu tenho uma energia normal, intermediária e modificada, aqui considerando a linha de saturação 100%, a partir dos pontos de umidade ótima e peso específico seco máximo, nós podemos traçar uma linha ótima, que é utilizada para algumas análises, algumas considerações acerca do comportamento do material. Então, nós podemos fazer o mesmo ensaio com diferentes energias para o mesmo solo e verificar que nós temos uma diferença no comportamento desse material segundo a energia. Em relação à influência do tipo de solo, que nós falamos também, nós temos aqui o material ensaiado em laboratório e aqui nós temos a parte de campo, onde nós avaliamos aqui pelo número de passadas. Então, nós verificamos que temos diferença numa curva quando é uma argila siltosa e quando é uma argila arenosa, por exemplo. Aqui no laboratório, nós temos aqui diversos materiais, onde essa primeira curva aqui é a curva de um pedregulho bem graduado. Essa curva azul é um pedregulho mal graduado. Essa curva preta é uma areia siltosa. Essa curva vermelha é uma argila laterítica. E essa curva verde aqui, clara, ela é um silt argiloso. Então, à medida que nós mexemos com o tipo de solo, nós temos uma diferença até mesmo no formato da curva. Verificamos que os silts apresentam curvas com ramos mais abertos. Solos mais argilosos apresentam curvas com os ramos mais fechados. Então, essas diferenças são importantes também quando a gente vai avaliar a influência do tipo de solo no processo. Inclusive para a escolha dos equipamentos que vão compactar esse tipo de material. Como nós vimos na parte de estrutura e textura, quando falamos da influência das forças elétricas ou forças gravitacionais. Então, isso influencia diretamente também a metodologia de compactação. Na aula de estrutura e textura, falamos da estrutura dos solos compactados. Nós vamos tendo um aumento da dispersão à medida que eu aumento a energia e também que eu tenho um aumento da umidade. Então, uma
Presença no ramo seco, de pouca água, predominam as forças de atração ainda, permanecendo aqui uma estrutura floculada principalmente. Quando eu vou migrando para o ramo úmido, eu vou acrescentando água, eu vou aumentando esse teor de umidade e eu vou tendo uma predominância das forças de repulsão, fazendo com que o material se comporte como uma estrutura dispersa ou mais orientada. Isso serve principalmente para os solos de origem temperada, para os solos saprolíticos. Solos lateríticos, eles têm uma tendência à dispersão, sim, quando nós aumentamos a energia. Em relação às propriedades dos solos compactados, nós podemos verificar aqui, basicamente, com a diferença que eu tenho em relação à permeabilidade, quando eu vou trabalhando a permeabilidade segundo os pontos que eu obtive aqui na minha curva de compactação. A permeabilidade, ela é função do peso específico aparente seco e do teor de umidade. E nós verificamos também que ela tem uma grande influência da anisotropia do material. Então, quando nós vimos lá o que era anisotropia e um comportamento anisotrópico e um comportamento isotrópico do solo, nós temos que fazer a avaliação aqui da permeabilidade em função dessa questão também, visto que nós temos a influência segundo a estrutura em que o solo se encontra. E podemos afirmar que geralmente, não é regra para todos, mas normalmente a permeabilidade mínima do solo está próxima ao teor de umidade ótimo quando ele está compactado. Temos ainda também uma influência da compressibilidade em função do nível de tensões. O nível de tensões e também do nível aqui do peso específico e do teor de umidade ótima. Solos compactados no ramo úmido, eles são mais compressíveis do que solos compactados no ramo seco. E solos compactados com menor energia também normalmente são mais compressíveis. Via de regra, as amostras compactadas no ramo seco têm uma resistência superiores àquelas compactadas no ramo úmido. Nós podemos ver isso aqui nesse gráfico. Então, à medida que eu tenho aqui as amostras compactadas no ramo seco, eu tenho uma resistência maior do que as amostras compactadas no ramo úmido. E a resistência no ramo úmido, ela sofre influência do método de compactação, devido às diferenças de estruturas que foram induzidas por esse método, como nós falamos anteriormente. E em relação à expansão e contração, os solos compactados no ramo seco, eles estão mais sensíveis a mudanças ambientais. Eles têm a possibilidade de absorver mais água do que os solos compactados no ramo úmido. Então, eles estão mais propensos a sofrerem expansão do que os solos compactados no ramo úmido, que já tem um teor de água bem maior do que esses demais. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o ensaio de compactação, metodologia do ensaio Proctor em laboratório. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!